Gravação iniciada, né? Como esse vídeo vai para o YouTube, curta, compartilhe, dê o seu like, não deixe de comentar alguma coisa, nem que seja com um joinha, porque isso ajuda a engajar os nossos vídeos, nossas aulas e mais pessoas são alcançadas também por esse projeto. Bom, já começando a falar sobre a questão dos nossos módulos, né? Já estamos agora no módulo 2 e entrando já num assunto bastante peculiar, que por acaso é o assunto que eu mais sou formado nessa parte da teologia, que é a apologética. Minha formação principal é a apologética. Respondendo aqui a pergunta da dona Rosângela, né, o que significa apologética? Apologética, no seu conceito mais básico, significa uma defesa. Basicamente, a apologética tem a ver com um termo utilizado na advocacia, que é o que é feito pelo advogado de defesa para o seu cliente, né? Aí, o que ele faz ali é levantar a apologética. A defesa do cliente ele chama de apologética. Então, no seu sentido mais simples, significa uma defesa. Mas, para o sentido teológico, significa defesa da fé, né? Por exemplo. Porque o que nós estamos defendendo não é somente nós como teólogos, ou nós como pessoas, nós como cristãos, mas defendendo também a fé em que nós cremos. Então, nisso que consiste a apologética. Eu dividi essa aula em duas partes, porque são coisas que precisam de uma análise minuciosa. No entanto, para não tornar cansativo, eu dividi em duas partes, que era para ficar mais fácil de todo mundo compreender, já que é um assunto que precisa de uma análise um pouco mais exaustiva. Então, seguindo o objetivo da nossa aula, nosso objetivo hoje vai ser introduzir os conceitos principais sobre a definição de Deus, abordando os usos errados do termo Deus por pensadores não cristãos, os nomes bíblicos de Deus e as formulações teológicas sobre o conceito de Deus. Vou tentar não ser tão cansativo nos termos, tentar explicar da melhor maneira possível para não deixar nenhuma ponta solta, certo? Para a introdução, o conceito de Deus é central na apologética cristã, que defende a fé e justifica a crença em um ser supremo diante de visões filosóficas e religiosas diversas. A apologética busca apresentar argumentos racionais que sustentam a fé cristã. Nessa aula, exploraremos o tema teísmo, existência e realidade, analisando diferentes formas de entender a definição de Deus, começando pelas abordagens não cristãs e comparando-as com a visão cristã para um entendimento mais profundo sobre o tema. Para começar um pouco sobre essa questão da introdução ao tema da apologética, eu lembro muito do que a dona Rosângela falou sobre o que aconteceu com ela, justamente no curso que ela fazia, onde ela precisou defender o conceito de fé cristã dela com relação ao aborto e tudo mais. Tenho certeza que se ela já tivesse em mãos nessa ferramenta da apologética na altura em que ela precisou, com certeza ela teria um sucesso maior em ter defendido a versão dela. Obviamente que ela defendeu com o máximo que conseguia, né, com o que ela tinha já de ferramentas à disposição. No entanto, agora ela vai aprender como utilizar as ferramentas que ela tem, né? Pelo menos a primeira parte do conceito ela vai entender, assim como todos assim esperam. Para falar sobre a questão da definição de Deus, existem algumas definições que são utilizadas de maneira errada. Isso porque, na nossa língua, a nossa linguagem, o português, por exemplo, ele utiliza a palavra Deus para falar sobre divindade, não somente o Deus que nós conhecemos, que é o Deus da Bíblia, mas também para falar de Deus no sentido literal da palavra, no conceito mitológico de divindade, né? Então, falar sobre a definição de Deus merece uma consideração exaustiva sobre o tema a explorar, isto porque esse tema é de fundamental importância a todos os outros temas teológicos. No entanto, podemos apenas tocar brevemente nos conceitos mais importantes a respeito de Deus e os aspectos mais significativos da prova de sua existência. Aqui a gente vai falar um pouco sobre quais as definições que surgiram ao longo dos séculos sobre o conceito de Deus, sobre a humanidade, ou melhor, sobre a sociedade humana,
a partir dos conceitos filosóficos mais rebuscados, ou seja, com relação aos filósofos antigos, né, que levantaram o conceito sobre divindade, e entendendo um pouco sobre como isso se impregnou no nosso conceito pós-moderno hoje, né, aquilo que nós conhecemos hoje sobre Deus no conceito mundano da coisa. Então, nós vamos entender um bocado sobre como cada um dos filósofos que a gente vai abordar aqui entendeu o conceito de Deus. Depois disso, a gente vai analisar com os conceitos com os quais os próprios teólogos do século XX ou do século XXI começaram a introduzir o tema sobre o entendimento de Deus, para que a gente buscasse hoje o conceito mais apologético da coisa, o conceito de maior defesa sobre a definição de Deus, para que assim a gente entenda como defender a palavra de Deus, ou defender a nossa fé em si. Platão, por exemplo, para Platão, Deus é o demiurgo. Esse termo utilizado por ele era para falar sobre um ser supremo e ordenado, que criou o universo, mas limitado às formas eternas e imutáveis. Sua ideia de divindade está mais associada à ordem racional do cosmos do que a uma figura pessoal e relacional. O que quer dizer isso? Quer dizer que Platão ele acreditava que poderia sim existir um Deus supremo, que criou qualquer outra coisa que a gente possa entender como conceito de criação, por exemplo, nós ou a Terra em si. No entanto, ele não se mistura com a sua criação, ele simplesmente criou e ordena o universo porque ele tem coisas melhores para pensar. Ele não tem o relacionamento com a sua criação como nós entendemos através da palavra de Deus, e sim que ele coordena o universo e simplesmente liga para o equilíbrio universal e não para a criatura que ele criou. Então, o conceito de Platão, ele nasceu a partir desse conceito. Aristóteles, que era um pupilo de Platão, ele concebeu como o motor imóvel, né, a causa inicial e eterna de toda a movimentação do universo. Contudo, esse Deus é impessoal, sem envolvimento direto com o mundo. Ou seja, adquirindo os conhecimentos que Platão difundia, ele também defendia a mesma ideia de que Deus ele era o motor inicial de tudo, ou seja, ele criou todo o universo, criou toda a forma de criação. No entanto, ele não estava relacionado com aquilo que criara, né? Então, ele era somente aquele start da coisa, né? Ele iniciou tudo, no entanto, não se envolvia com aquilo com o que ele iniciou. Spinoza, que era um filósofo, se eu não me engano, era um filósofo espanhol, né, ou de família espanhola, até porque o nome Spinoza vem de raízes espanholas. Ele identificava Deus como a natureza, propondo um panteísmo, né? Então, a ideia do panteísmo, que significa crer que Deus é tudo e tudo é Deus, ele veio a partir de ideias como a de Spinoza, que acreditava que Deus se identificava em tudo, né, e que tudo era o próprio Deus, onde nós estávamos inseridos dentro de Deus e Deus inserido em nós. Para ele, Deus não era uma pessoa distinta, mas o próprio universo em sua totalidade. Isso nós não entendemos dessa forma, apesar de entender que Deus está impregnado em tudo que ele criou, nós não entendemos que ele é o que está criado, né? Nós não entendemos que nós nos misturamos com Deus ou que Deus se mistura conosco, mas ele é o criador de todas as coisas, o eterno, soberano sobre todas as coisas, mas que se relaciona conosco de maneira pessoal. Ele não é aquela coisa que nós usufruímos, né, em si. Ele não é aquela coisa em que nós nos inserimos para usufruir da sua magnitude. E ele se regozijar em nós, por exemplo, mas que nós nos relacionamos com ele como nos relacionamos uns com os outros, né? De ser com outra pessoa ou de ter um relacionamento e conversar com outras pessoas. Assim, nós também temos esse relacionamento com Deus, porque foi o próprio Jesus que nos ensinou a ter esse relacionamento com ele, né? O próximo filósofo que, né, tinha algum tipo de interpretação para dar sobre o conceito de Deus era Leibniz. Leibniz via Deus como um matemático perfeito, sustentador de um mundo ordenado,
ele se concentrava na racionalidade e na lógica divina como fundamento do cosmos. Ele entendia que toda a inteligência que nós usufruímos hoje, de nossa racionalidade, era oriunda de um ser supremo que ele traduzia esse tipo de conhecimento para nós, como se ele fosse o fornecedor somente da inteligência humana, não aquele que criou todas as coisas. Ele acreditava que o nosso conceito de entender a lógica partia do pressuposto de que existia um criador dessa lógica e que ele entregava isso às pessoas. E ele acreditava que era o Deus, né, que nós conhecemos, que fazia esse tipo de coisa. Só um minutinho, que parece aqui que esse... Oh, Jesus. Pronto. Pelo jeito agora já saiu aqui o... Vou ter que utilizar essa outra câmera que eu não gosto tanto, mas é o jeito. Enfim. Se concentrando agora no que Leibniz falava, né, só para concluir, Leibniz ele acreditava que o conceito racional da coisa era que Deus ele traduzia essa racionalização para nossa mente e ele era o criador dessa inteligência ou dessa racionalidade, e não um Deus pessoal como nós conhecemos. Immanuel Kant, né, que era um filósofo que por acaso tinha alguns fundamentos cristãos na vida dele, por ser de família cristã, mas depois que ele se tornou muito conhecido na parte da filosofia, ele começou a ter umas ideias meio esquisitas. E ele descreveu Deus como uma necessidade prática da moralidade. Ele não acreditava ser possível provar a existência de Deus, mas considerava essencial à ética humana supor a existência de um legislador moral supremo. Basicamente, ele quando começou a estudar muito sobre direito e sobre filosofia, ele começou a entender que não tinha tantos argumentos ao seu dispor para tentar, né, defender a existência de Deus, isso porque ele nunca foi incentivado a buscar esse tipo de alternativas para utilizar como defesa para a existência de Deus. No entanto, ele acreditava que a moral humana tinha que ter o dedo de Deus, né? Que tinha que ter um envolvimento do conhecimento prático que nós conhecemos através da Bíblia e dos comportamentos oriundos da forma cristã de se relacionar com a comunidade, fazia com que a ética e a moral que nós conhecemos hoje fosse oriunda desse Deus que se revelava aos cristãos através do relacionamento que nós tínhamos com a sociedade. Então, para Kant, era necessário falar de Deus na questão da moralidade, que acreditava-se que Deus existia através da moralidade humana. Para Fichte, eu não tenho tanta informação sobre esse camarada, porque ele foi um fundador uma veia filosófica que falava muito sobre a questão da espiritualidade, mas não era relacionada a Deus, e sim a sua forma de transcender basicamente a mente humana, e falava de Deus de uma maneira muito genérica. Então, Fichte via Deus como um ideal de liberdade e moralidade, mas uma projeção do espírito humano do que um ser transcendental. Basicamente, o que quer dizer isso é ele acreditar que o homem ele era capaz de conseguir uma iluminação maior, e para que ele conseguisse essa iluminação maior, ele tinha que seguir um conceito que já existia, que era o conceito de Deus. No entanto, ele não acreditava no Deus pessoal, mas acreditava que o homem, em seguir esse padrão de Deus pessoal, ele conseguia manter esse tipo de ideal para se tornar um homem melhor a partir da análise da imagem de Deus, sem a forma pessoal como nós conhecemos. Hegel, né? Hegel descreveu Deus como um espírito absoluto que se manifesta na história e no pensamento humano, reduzindo isso a um conceito filosófico em constante evolução. É basicamente como se ele dissesse que Deus ele se limitava a um conhecimento espiritual que
ia se moldando durante todos os séculos, né? Cada momento histórico da sociedade em que a sociedade evoluía como uma comunidade ou como uma sociedade racional, eles iam moldando o conceito de Deus com esse passar do tempo, né? Onde as pessoas entendiam que Deus era de uma forma a partir de conceitos mais atualizados ou reformulados ou reciclados durante toda a parte histórica do homem. Strauss. David Strauss reinterpretou Deus em termos puramente humanistas, negando a personalidade de Deus e abordando como um ideal simbólico do homem. Basicamente, ele acreditava que o homem, sim, era um ser que vivia em constante evolução e poderia conseguir conquistar a sua forma pessoal mais suprema na pessoa de Deus, né? Não necessariamente como Deus da Bíblia, mas como alguém que transcendeu a sua pessoalidade e se tornou assim uma pessoa melhor. Auguste Comte, né, pai do positivismo, rejeitou a ideia de um Deus transcendente. Para ele, o conceito de Deus pertencia a um estágio primitivo do desenvolvimento humano. Esse camarada é muito conhecido no conceito sociológico, porque ele simplesmente achava que a questão da crença em Deus partia de um pressuposto de que o homem, sem o conhecimento social mais aprimorado, ou seja, em condições mais primitivas, onde ele não tinha um relacionamento humano mais aprimorado, não tinha uma linguagem muito bem firmada ou fundamentada, ou se não tinha um conhecimento social ou uma interação social um pouco mais sofisticada, ele acreditava no conceito de Deus como uma coisa mais mitológica, né, para explicar questões mais difíceis de explicar para as outras pessoas que mostravam esses conceitos utilizando a forma de Deus, né, como ter criado todas as coisas para falar de uma maneira mais mitológica. Então, ele acreditava que Deus era a parte mitológica onde as pessoas iam interagindo socialmente para falar de coisas que elas não conseguiam explicar. E Matthew Arnold, que definiu Deus como o poder não pessoal que faz pela retidão o que é mais elevado no homem. Ele abordou Deus de uma perspectiva ética e literária, sem aceitar a divindade pessoal. Basicamente, ele só disse assim, ok, nem vou dizer que Deus existe, nem vou dizer que ele não existe, mas vou me comportar como se ele não existisse. Basicamente foi isso que ele fez. E foi isso que ele quis dizer nessa afirmação. E manteve a sua forma de interagir com as pessoas ou de interagir academicamente falando dessa forma, acreditando que Deus não era uma divindade pessoal, mas que não fazia questão nenhuma de que ele não existisse, não defendia que ele não existia, ele simplesmente só acreditava que poderia existir um Deus, mas que não aceitava que ele tinha criado o homem, e nem que ele tinha relacionamento com o homem, como a Bíblia fala. Agora, para refletir, isso aqui vai ficar para o final da aula, tá? Eu vou começar a dar aula por inteiro. Depois a gente começa a debater um pouco mais sobre isso, porque é justamente sobre isso que se fundamenta a apologética, é tentar discutir certos pontos. Então, para refletir, o que acharam dessas definições e como elas se comparam ao conceito cristão de Deus? Isso aqui vai ficar para o final da aula. Os nomes bíblicos de Deus, nesse momento agora que a gente começa a interpretar outra vez os nomes de Deus que aparecem na Bíblia e alguns conceitos que a gente parece que acabou perdendo e que não sabe muito bem interpretar para as outras pessoas. As pessoas, quando perguntam para a gente quem é Deus ou o que significa Deus, a gente meio que se perde na informação e deixa de dar o conceito mais adequado. Então, o nome mais antigo de Deus, conhecido biblicamente, é El e os seus derivados, Elim, Elohim e Eloá. El é uma das palavras mais antigas usadas para Deus, representando poder e majestade. Elohim é o plural majestático, usado com mais frequência no Antigo Testamento. E Eloá é uma forma poética. Isso vem da transliteração da palavra El em hebraico, né? Depois que você conjuga
né? A palavra ela vai ganhando essa forma. Elim, Elohim e Eloá. A forma Eloá é a poética, como utilizada pelos salmistas. A Elim é como se fosse uma forma mais do ser, né? Praticamente falando dele mesmo. E Elohim é falando sobre, utilizando como adjetivo, né? Utilizado basicamente para dizer que certas coisas vêm diretamente de Deus. Onde, por exemplo, a palavra filhos de Deus, que tem no livro de Gênesis, capítulo 6, que fala sobre a questão dos filhos de Deus que vieram para se relacionar com os homens, a palavra em hebraico que tem lá é Bad Elohim. E Bad Elohim significa filho de Deus, mas no Deus em sua essência, não exatamente Deus de forma mais genérica, mas sim da maneira mais profunda. Então, é dessa forma que Elohim funciona. Esse nome ele funciona como um adjetivo ligado diretamente à forma do Criador. A palavra Theos, que vem do grego, ela é usada no Novo Testamento para referir-se a Deus correspondendo ao El hebraico. Isso porque o Novo Testamento ele foi escrito todo em grego. Então, todas as vezes que a palavra Theos aparece, ela está aparecendo justamente para traduzir a palavra El em certos momentos em que os hebreus vão escrever lá os seus livros e aquela tradução passa de El para Theos. O Deus, né, que nós conhecemos, a palavra Deus, que vem do latim e português, derivado do termo latino Deus, utilizado na Vulgata, traduz as palavras hebraicas e gregas para o conceito universal de divindade. O problema é justamente esse, porque quando nós falamos sobre a questão do nome Deus, né, para o português, a gente só sabe que está falando do Deus da Bíblia quando utiliza um D maiúsculo. E quando fala de um Deus qualquer, a gente utiliza um D minúsculo. E a mesma palavra, utilizada para os dois termos, acaba sendo confusa na hora de explicar para as pessoas sobre qual Deus nós cremos, porque nós não temos uma interpretação mais adequada para dar, senão a interpretação do português, traduzindo para a Vulgata, né, que foi a tradução que veio para o português que nós conhecemos na nossa Bíblia. Yahvé. Yahvé é o nome mais sagrado para Deus no Antigo Testamento, frequentemente traduzido como Senhor. Yahvé está relacionado ao verbo Hayah, que é ser, e comunica a autoexistência e eternidade de Deus. Tem alguns teólogos e linguistas que falam que essa palavra Yahvé, ela é dita de maneira errada, né? Que nós que falamos português acabamos entendendo essa palavra Yahvé de maneira errada. O que, na verdade, é o adequado para a forma de falar esse nome é Yahweh, e não Yahvé. É tanto que alguns linguistas hebraicos mais antigos falam que o nome real de Deus é esse, Yahweh. E é justamente o primeiro som que todos os seres fazem, né? Desde animais e até as crianças, quando nascem, a primeira palavra que conseguem falar é o Yahweh, que mostram praticamente que Deus é dito contemplado de todas as formas. A palavra Raya significa eu sou, e está justamente escrita lá em Êxodo 3,14, onde Moisés vai perguntar para Deus quem foi que mandou ele lá no Egito para libertar o povo hebreu, e Deus fala essa palavra. Diga que Raya, né, enviou você. Ou seja, diga que o eu sou te enviou, que eu sou o que sou. E ela mostra realmente que Deus ele tem um conceito mais profundo, e é justamente a palavra que os hebreus vão entender que é o próprio Deus falando, por causa do seu conceito mais profundo de ser, né, que é o verbo utilizado, que é o Raya. Também temos o Jeová Jireh, né, Jeová proverá. Lá em Gênesis 22:14 é um dos primeiros lugares onde a gente vai ver esse termo, né, que está escrito: Abraão chamou aquele lugar de Javé Jireh. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio: no monte do Senhor se providenciará. Então, o nome Jeová Jireh ou Javé Jireh significa Deus proverá.
Para quem ouviu muito aquela música do Kleber Lucas, a gente acaba entendendo esses nomes aí, porque ele utiliza justamente alguns dos que a gente vai explorar aqui. Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Isso está escrito em Êxodo 17:15, onde Moisés construiu um altar e ali chamou Javé Nissi. Tá lá em Êxodo 17:15, que simboliza a vitória dada por Deus. É por isso que ele fala Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Shalom, o Senhor é a paz. Lá em Juízes 6:24 é o primeiro lugar onde esse termo aparece, que diz: Então Gideão construiu um altar para o Senhor naquele local e chamou de Javé Shalom. Até hoje o altar está em Ofra, no território do clã Abiezer. Reflete a paz que vem de Deus. A própria palavra Shalom significa paz. O Shalom, Shalom, como a gente vê na série do The Chosen, Shalom, Shalom, que é a paz perfeita. Mas Jeová Shalom ou Javé Shalom significa o Deus da paz. O Senhor é paz. Jeová Ra ou Jeová Rafá ou Javé Rafá, né? Significa o Senhor é meu pastor. Lá em Salmos 23:1 é onde vai aparecer esse termo em tradução para o hebraico, né? Porque você vai ver o Senhor é meu pastor e lá vai estar escrito Jeová Ra ou Javé Ra ou Javé Rafá. É a forma de falar a palavra que está seguida de Javé, que vai falar sobre o Senhor é meu pastor, que indica o cuidado e direção de Deus. E Jeová Sequenu, o Senhor é a nossa justiça, e este será o seu nome, o Senhor é a nossa justiça. Nesse dia Judá será salvo e Israel viverá em segurança. Isso está lá em Jeremias 23:6, a promessa da justiça divina. Quando ele fala de Jeová Sequenu, ele está falando sobre o Senhor é a nossa justiça. Você não vai ver escrito Javé Sequenu em muitas traduções. Tem traduções um pouco mais rebuscadas que vai ter o termo Javé Sequenu e não o Senhor é nossa justiça, como já está traduzido em traduções mais atualizadas, como, por exemplo, a Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista Fiel, ou a própria NVT, né, que é a nova versão transformadora, que é excelente, mas ela não tem a forma literal que está escrita, que é Javé Sequenu, ou Jeová Sequenu, ou, enfim, essa palavra Sequenu não vai aparecer em muitas traduções. Então, quando você vê Sequenu, ele simplesmente está dizendo, o Senhor é nossa justiça. Jeová chamar, o Senhor está lá. Né? Esse termo aparece lá em Ezequiel 48:35, onde está escrito: a distância ao redor de toda a cidade será de 9 quilômetros, e daquele dia em diante, o nome da cidade será o Senhor está ali, ou Jeová chamar, ou Javé chamar. Enfatiza a presença constante de Deus com o seu povo. Né? Então, quando você vê esse termo seguido de Javé, que é o termo chamar, ele está dizendo, está ali. Né? Basicamente é o que está escrito, ou melhor, o que significa no conceito hebraico da coisa. Agora a gente falando sobre formulação teológica da definição, o que a gente quer falar com isso? Quer falar sobre a questão da definição que foi traduzida para os termos teológicos que nós conhecemos hoje. Tudo aquilo que nós entendemos sobre Deus hoje em dia veio a partir de definições teológicas que já foram escritas anteriormente e defendidas por outros teólogos, outros cristãos que tinham mais conhecimento sobre o termo de Deus e tentaram traduzir da maneira mais adequada possível. Né? O Catecismo de Westminster, que também é o Catecismo de João Calvino, por exemplo, que as pessoas falam que existe o calvinismo, só que Calvino não se denominava como calvinista. João Calvino, ele era uma pessoa que seguia os preceitos do Catecismo de Westminster, e a partir desse catecismo ele tinha a sua forma de tratar a teologia. No entanto, as suas institutas ou seus livros, as suas defesas apologéticas vieram a ser conhecidas posteriormente como calvinismo, só que Calvino era um camarada que seguia o protocolo de entendimento de fé que vinha do Catecismo de Westminster. E o Catecismo de Westminster, ele ensina que Deus é um espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Essa definição
abrange os atributos principais de Deus. E, obviamente, é aquilo que a gente encontra na Bíblia, né? Onde Deus vai se mostrar exatamente um espírito infinito, um ser eterno que não muda, porque ele mesmo fala que não muda e não é como o homem para que minta, e outros termos que ele mostra. Ser um Deus que não tem mutabilidade, o que ele diz, ele vai fazer e não troca de versão. Fala sobre a questão do ser de sabedoria. Obviamente, Deus é um ser de extrema sabedoria, ele é a própria sabedoria. O poder, justamente porque ele se mostra o Deus soberano e eterno. A santidade, porque ele não é um Deus que se mistura com o pecado e ele mostra a sua santidade, fazendo com que a história demonstre que ele é um ser imbatível. Então, ele mostra a sua santidade, não se misturando com o pecado e mostrando que ele é um Deus justo. E também na sua questão de justiça, bondade e verdade, porque ele mostra ser exatamente aquilo que ele diz ser, e não deixa de lado aquilo que ele realmente mostra nas suas palavras. Agora, falando sobre outros teólogos que tinham uma definição mais adequada sobre Deus, a gente vai falar sobre Charles Hodge, que também é muito conhecido entre os teólogos, principalmente por seus materiais de teologia sistemática. Charles Hodge é um camarada completamente fora da curva, completamente conhecedor das palavras, da palavra de Deus, e um camarada que tinha um material muito extenso sobre teologia sistemática, e é conhecidíssimo no meio teológico, principalmente para quem estuda muito sobre teologia, justamente teologia histórica, vai conhecer esse nome, Charles Hodge. Hodge definiu Deus como um ser infinito e absoluto, autoexistente e a causa de tudo o que existe fora de si. Basicamente, ele tomou para si aquilo que Paulo fala sobre quem é Deus, né? Que tudo, né, para a glória de Deus, e tudo vem através de Deus, ou tudo funciona através de Deus. E ele utilizou essas palavras um pouco mais rebuscadas para falar aquilo que Paulo já defendia. H. Martensen, que também era um camarada também é um camarada muito conhecido no meio teológico por causa das suas contribuições literárias, né? Tem muitos livros escritos para teólogos, para que a gente compreenda um pouco mais da palavra. Ele era um profundo conhecedor de arqueologia bíblica e também de linguística bíblica. Ele ajuda a gente muitas vezes a fazer exegese, né? E quem tem muitos livros do H. Martensen vai ver conhecimento completamente superior. No entanto, ele é um camarada muito técnico, então não é todo mundo que tem saco para ler H. Martensen. Martensen considerava Deus como a fonte absoluta de toda a vida e existência, destacando sua relação dinâmica com a criação. Ou seja, ele, obviamente, falava sobre a questão de como Deus se relacionava com o homem a partir do entendimento que ele mostrava nos seus materiais sobre exegese bíblica, né, traduzindo cada versículo que ele lia na Bíblia, mostrando contexto e parte histórica, dando entendimento às pessoas sobre quem era Deus e como ele se relacionava com a sua criação. John Miley, que era um camarada também muito inteligente, também tem imenso material fornecido para estudos teológicos. Miley via Deus como uma inteligência suprema cujas ações são motivadas por amor e justiça. Também era um camarada muito conhecido dos reformados, né? Os cristãos reformados têm muito material do John Miley para tentar mostrar que, por exemplo, o catecismo de Westminster é um catecismo que deveria ser adequado a todas as igrejas. E H.B. Smith, que era um batista, né? Como é que eles chamam? Enfim, um pastor batista, né? Um pouco maior do que isso. Agora me fugiu à mente o título que eles dão. Não é bem bispo, mas é outra coisa. Smith destacou Deus como um sustentador moral do universo, aquele que governa todas as coisas com perfeição. Ele não é um camarada conhecido por materiais teológicos, mas sim por pregações. Ele tem bastante pregação sobre salvação do homem e tudo mais. Ele basicamente viveu em um momento muito próximo do próprio Charles Spurgeon, e ele tinha muitas pregações sobre salvação e sobre
conversão do homem. Né? E o Strong, que é um camarada extremamente conhecido de quem estuda linguística bíblica, porque ele foi o camarada que inventou o método Strong, que era justamente para saber como a gente interpreta a Bíblia hoje em dia. Ele é um camarada extremamente conhecido dos exegetas, né? Pessoal que gosta muito de estudar analogia bíblica e gosta de estudar linguística bíblica utiliza os livros desse cara, porque ele foi o camarada que ajudou a interpretar conceitos bíblicos bem mais profundos, porque ele foi o responsável por traduzir as posições de cada palavra, tanto hebraica como grega. Né? Então, o que a gente interpreta como certas palavras para a nossa linguagem, por exemplo, como do português, ele ajudou justamente a quem estuda teologia em português a saber se aquilo que a gente está lendo nos seus versículos que está sendo traduzido ali na Bíblia em português significam a mesma coisa. Ele dá a definição exata sobre a posição de cada palavra. Strong enfatizou a combinação dos atributos transcendentes e imanentes de Deus, definindo como ser supremo que é, ao mesmo tempo, separado e envolvido com toda a criação. Basicamente, o que ele quis dizer é que Deus tanto é transcendente como não transcendente. O que isso significa, em termos práticos, é que ele acreditava que Deus tanto era o ser que estava fora da criação, regendo todo o universo, como também era um ser não transcendente, porque se relacionava conosco diretamente. Traduzido na forma de Jesus Cristo, por exemplo, que desceu na forma de homem para ter o relacionamento com o homem e assim mostrar como o homem poderia ter o relacionamento com Deus. Para refletir, qual delas parece mais clara ou mais próxima do entendimento cristão? Eu creio que eu já dei as duas definições aqui, tanto as definições não cristãs como as cristãs. Então agora a gente vai começar a falar sobre o que vocês podem ter entendido ou não, porque foi bastante coisa para dar assim uma lapada só. Então a gente já vai começar a dar um pouco mais de refresco para a mente de vocês e tentar ver o que foi que vocês conseguiram absorver. Para a primeira pergunta, já aproveitando que a gente já falou sobre o conceito cristão, qual desses conceitos que já foi mostrado todo parece mais claro ou mais próximo do entendimento cristão para vocês? Alguém quer falar ou alguém tem uma pergunta? Não é esse último, não? Do Strong? Que ele usa Deus como as duas referências? Para mim, eu prefiro mais as definições do Catecismo de Westminster, que é mais prático, né, de você entender sobre a questão até mesmo da Trindade. É tanto que o conceito da Trindade que eu dei para vocês, a outra aula sobre o estudo da doutrina de Deus, ele vem de muitos fundamentos que está descrito no Catecismo de Westminster. Né? Para mim, é o que chega mais próximo. Não que os outros não cheguem, mas é como eu sempre falo, tentar definir Deus de uma maneira mais adequada é complicado, porque nem todo mundo tem a mesma forma de interpretar Deus, porque Deus se revela de várias maneiras, de várias formas para as pessoas de maneiras completamente diferentes. Por exemplo, aquele livro A Cabana, né, tem muito crente que não gosta daquele livro. Eu, particularmente, acho fantástico, né, porque o escritor, ele fala de um relacionamento que Deus teve com ele, de uma forma que muitas vezes as pessoas não costumam interpretar Deus, que é onde ele fala sobre Deus numa forma de mãe, por exemplo, onde ele conhece uma personagem lá no seu livro que ele chama de mamãe. E mamãe é Deus, né? Sendo interpretado naquela forma, justamente porque ele tinha um histórico muito ruim com o seu pai. Então Deus se apresentava daquela forma ali porque foi a forma mais amorosa que ele conheceu, né? Que era a forma da sua mãe. Então a gente nota que Deus ele tem interpretações muito diferentes para pessoas que necessitam de interpretações diferentes. Então Deus se mostrou para aquele rapaz que era o Mac no livro, onde ele se mostrava como uma mãe,
acolhedora, uma pessoa mais gentil, mais relacionada de maneira mais íntima. Então, ele se mostrava como uma mãe. Só que, em determinado momento, ele aparece como pai, que é justamente para falar sobre a verdade para o Mac. Então, ele fala assim, olha, para você conhecer a verdade agora, você não precisa de uma mãe, você precisa de um pai. Então, ele se mostra daquela maneira e dá o parecer mais correspondente ao pai do que como uma mãe. Mas isso eu consigo entender que Deus ele faz esse relacionamento se tornar mais íntimo porque ele justamente nos conhece. E tem pessoas que não gostam dessa interpretação porque não conseguem perceber que a interpretação que é dada naquele livro sobre Deus como uma forma de mãe não consegue se relacionar com o conceito que nós conhecemos, que nós só conhecemos Deus como pai. Então, para muitos crentes, esse livro ou essa história se tornou algo anticristão, por exemplo. Né? Mas eu, particularmente, eu acredito que aquilo dali é a forma mais adequada de falar sobre Deus, porque Deus ele tem significados muito profundos, mas diretos. Né? Não é algo que a gente consiga especificar em palavras mais bem definidas, e sim de maneira mais pessoal. É por isso que falar sobre Deus é um pouco complicado. A forma de cada um dos teólogos que falou aqui sobre como eles interpretam a verdade de Deus ou como eles acham que Deus não deixa de ser verdade por causa do que a gente já conhece das Escrituras. Mas nós entendemos que cada pessoa tem um relacionamento muito pessoal com Deus para dizer como ele se parece ou como ele é. Então, é por isso que é um pouco mais complicado de falar sobre a definição de Deus nesse sentido. Agora, voltando para aquela pergunta lá do início, deixa eu tentar achar ela aqui de novo. Desculpa. Falando sobre os conceitos não cristãos, né? O que vocês acham das definições não cristãs e como elas se comparam ao conceito cristão de Deus? Porque vocês viram que os conceitos não cristãos... Opa, fala, Dé, pode falar. Eu estou vendo que assim, o ser humano em si ele tem a necessidade de um ser, né, supremo. Eu vejo que tanto nessa pergunta como na outra, eles, para construir Deus, eles primeiro fragmentaram e pegaram um fragmento e idealizaram sua percepção de Deus. Mas se a gente analisar todos esses fragmentos e juntar num só, vai dar num todo o Deus que nós conhecemos. Claro que existem conceitos, né, que não são válidos, que não se conecta com Deus. Mas o que eu vi no todo, eles fragmentaram Deus, cada um pegou um fragmento e deu a ideia do que era Deus, e juntando tudo dá o Deus que a gente conhece. Exatamente. O que eu sempre digo e o que eu mais costumo demonstrar é que quando você fala de Deus para as pessoas, muitas das vezes você tem que mostrar sobre a transformação que Deus faz, não somente quem Deus se mostra ser na sua pessoa, porque falar de Deus na sua pessoa é um pouco vago, por assim dizer, porque Deus é muito grande, muito transcendente, por assim dizer. Quando a gente fala transcendente é porque ele atravessa o nosso entendimento. A gente não tem conhecimento nenhum sobre quem Deus é na sua totalidade. Mas a partir do conhecimento que nós temos do nosso relacionamento, nós podemos falar de Deus para as pessoas por causa do nosso relacionamento com Deus. É por essa razão que muitas das vezes, quando a gente evangeliza, a gente fala sobre quem Deus se tornou para nós. Né? A nossa transformação, aquilo que foi transformado dentro de nós, é que vai definir Deus para as pessoas. O que muitas das vezes acontece é que nós, como cristãos, a gente tem uma dificuldade muito grande de falar para as pessoas quem é Deus ou defender quem é Deus, porque
nem a gente consegue perceber muitas vezes o que Deus tornou para nós. Tem muito cristão que, se você perguntar para eles por que eles são salvos, ou por que eles aceitaram o evangelho, boa parte só dos novos convertidos vão ter uma definição mais adequada. Se você pega um camarada antigão na igreja, que nasceu na fé, por exemplo, e que está lá na igreja, você vai perguntar uma coisa como essa, eles vão dizer assim, minha família era crente, então virei um. Né? Muitas vezes você vai ver esse tipo de resposta. Como, por exemplo, eu, uma certa vez, eu cheguei para um camarada que já estava na igreja, sei lá, acho que tinha uns 50 anos de igreja. Era um senhor já. E eu notei que ele não tinha, assim, muita vontade de aprender, né, Bíblia e tal. Ele só sentava lá na igreja, assistia os cultos e, tipo, virou uma rotina. E eu perguntei para ele assim, rapaz, tu sabia que Jesus morreu? Aí ele morreu? Então a gente percebe que existem pessoas que, nem para entender sobre a própria fé, elas estão conseguindo prestar, né? Aqui em Portugal, por exemplo, tem um termo que eles utilizam assim, nem para ti tu presta, né? Ou seja, nem para te ajudar tu serve. Então, tem gente nas igrejas que você precisa muitas vezes tentar conhecer, até dentro da sua própria comunidade, para perceber que existem necessidades que a gente tem que suprir, e muitas das vezes a gente deixa passar, como por exemplo esse senhor, estava tanto tempo na igreja que aquilo se tornou somente uma rotina, não era aquilo que ele tinha fé. Então, quer dizer, a pessoa estava dentro daquele local ali, participando dos cultos e tudo mais, achava que. Pronto, pode falar, Dai. É o verdadeiro esquenta-banco, esse aí. Exatamente. Exatamente. Porque o que acontece é justamente você tentar analisar conceitos que você basicamente nunca procurou saber, porque já se tornou algo que fazia parte da sua convivência. Quando você trata a igreja como rotina, você muitas das vezes deixa de interpretar a sua salvação como algo que seja necessário para outras pessoas. Basicamente, você acha que ali é um conceito de vida que você deve seguir para se tornar um próximo salvo. Isso porque você escuta esse termo dentro da igreja muitas e muitas vezes, mas você não sabe falar sobre Deus ou não sabe falar do evangelho para outras pessoas porque você simplesmente trata aquilo como rotina, não como uma verdade. Era o que aconteceu comigo, né? Por exemplo, eu antes de estudar teologia, como eu estudei até hoje, eu tive que ser confrontado dessa forma para entender que eu precisava melhorar muito para saber sobre aquilo que eu cria. Né? Então, é necessário existir esse tipo de embate. Né? Como, por exemplo, esse camarada foi confrontado por mim para saber se ele sabia que Jesus tinha morrido e ele nem para esse tipo de coisa tinha atentado. Só que aí, depois de um tempo, ele começou a participar um pouco mais ativamente da igreja e tudo mais, então ele se tornou um pouco mais interessado em conhecer sobre a própria salvação. Mas a gente nota que tem muita gente dentro das igrejas que precisa desse tipo de ajuda. Né? E é por isso que eu preciso abrir os olhos de vocês que estão aqui para esse tipo de coisa, porque vocês vão ser esses olhos para essas pessoas. Né? Eu acho que o interesse dele, Eloy, quando você falou que Jesus morreu, ele quis saber como foi. Pois é, mas a questão é justamente essa. Pega, por exemplo, um monte de pastor que abre igreja e basicamente tudo que eles falam é: eu vou abrir aqui uma igreja, eu vou pregar sob a direção do Espírito Santo, o Espírito Santo que vai dar aqui as pregações. Mais uma vez eu digo, eu não sou daqueles que acreditam que o Espírito Santo não vai agir dessa forma, porque pode agir. Isso porque o Espírito Santo, quando quer salvar uma pessoa, a pessoa pode simplesmente dizer que ele vai morrer, vai direto para o inferno, que o Espírito Santo vai fazer a obra desse cara. Pega, por exemplo, a pregação de Jonas. O que foi que Jonas falou quando chegou lá em Nínive? Deus disse que está desagradado de vocês, vai todo mundo morrer, vai todo mundo para o inferno. Aí o pessoal começa a se rasgar as vestes, dizer, isso não pode acontecer, a gente tem que se arrepender, e todo mundo se arrependeu. E a pregação foi essa. Se Jonas queria ou não que o pessoal salvasse, isso aí já não é mérito para essa lição que a gente está falando agora. Mas o fato é que o Espírito Santo ele trabalha de maneiras que a gente não conhece, ou de maneiras que a gente nunca vai entender.
Mas a gente entende que existe muitas pessoas dentro das igrejas que, por causa desse comportamento, acabam sendo só o esquenta-banco, como a gente conhece aqui. São pessoas que não têm um aprofundamento muito grande da Bíblia ou da teologia, justamente porque não tem esse incentivo. São incentivadas a participar de uma rotina, basicamente. São pessoas que conhecem a índole do pastor ou do presbítero, ou enfim, do cargo eclesiástico ao qual a pessoa se apresenta para a comunidade, mas muitas das vezes a pessoa não demonstra o conceito de fé que realmente faz parte daquilo que vai ser necessário para que a pessoa seja salva. Né? É nesse momento que muitas pessoas vão chegar para Deus. Pode falar, Watson. Eu acho sim que a pessoa ela só acha que vai para a igreja para mudar de vida, vou largar alguns costumes, não entendeu realmente o que é a salvação, né? Porque eu acho que quando você entende o que é realmente a salvação em Cristo, que você era um condenado ao inferno, ele veio, morreu por vocês, pela pessoa, e você foi alcançado pelaquela graça, o que você quer é espalhar isso para outras pessoas, né? E como o senhor estava falando aí, o Espírito Santo ele age da forma que ele quer, mas a parte da gente é o que é aprender, a estudar, né? E ele vai agir naquilo que a gente aprendeu também. Assim como ele pode agir, como eu posso falar? Agora me fugiu a palavra. Assim, algo sobrenatural, algo sobrenatural da parte do Espírito Santo, mas ele também pode agir nos estudos que a gente está praticando, na leitura da palavra, e a gente ter esse discernimento de quando ele agir, a gente saber, nossa, eu li isso hoje, e eu estou escutando, né? Eu estou escutando isso aqui hoje, eu li isso, o Espírito Santo está falando, a gente tem esse discernimento, né? Exatamente. Mas por conta da prática. E aí, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Esse senhor que o senhor mencionou aí, o senhor acha que esse senhor ele tinha realmente entendido, ou ele já tinha sido salvo, para ele simplesmente ir só para a igreja como uma rotina normal? Assim, eu acho que ele deve estar salvo, né? Porque o que ele começou a fazer depois dessa pergunta, para mim, demonstrou mais entendimento da parte dele. Porque é como eu sempre falo, tem coisas que você tem que ter, como é que diz? O feedback, né? Seja o feedback pessoal, conversando com as pessoas, ou visual, vendo o comportamento das pessoas, ou até mesmo pode falar, André. O que eu vejo aí é o interesse de ambas as partes. Porque se você notou que aquela pessoa não tinha um bom entendimento, só estava ali, e você teve que confrontar para saber o porquê é que aquele senhor agia daquela forma, se a liderança também não estiver atenta para isso, né, e a pessoa que se encontra numa situação dessa também não tiver o interesse, isso tem que ser ambas as partes. Tanto a liderança, quanto a pessoa, o crente que vai para uma igreja, que ele quer saber mais de Deus, ele também tem que ter a iniciativa de fazer perguntas, se interessar em saber, aprender, né? Ambas as partes. Sim, com certeza. Mas levantou a mão de novo? Pode falar que se quiser. Não, foi sem querer, eu ia tirar. Mas, por exemplo, o que aconteceu entre mim e esse senhor foi justamente eu interpretar o papel de Filipe, né? Quando o Filipe teve que chegar para aquele eunuco da Etiópia que estava lendo o livro de Isaías, o Filipe viu que ele estava ali coçando a cabeça e se perguntando o que é que ele estava lendo ali. Aí o Felipe chegou para ele, rapaz, tu entende o que tu tá lendo aí? Aí ele falou assim, como é que eu vou saber se não tem ninguém que me fale, né? Se não tem ninguém que me ensine. Por mais que esse senhor não tenha feito a mesma pergunta que o eunuco etíope, ele se comportou da mesma forma depois.
Porque ele foi buscar conhecimento, ou foi buscar alguém que entendia de alguma coisa, ou foi perguntar esse tipo de coisa para quem realmente sabia responder para ele. E ele começou a ter um comportamento mais diferente. Então, pode falar, dona Rosa. Libera só o microfone, que eu não estou escutando nada. Agora sim, eu esqueço. Sim, esse tema, em relação a mim, eu falo por mim, pela experiência que eu vivenciei, assim, o que me confrontou a querer aprender mais sobre Deus foi justamente um confronto e do meu líder, né, numa doutrina que ele trouxe, a respeito justamente disso, da falta de interesse dos membros hoje em dia de quererem verdadeiramente conhecer o Deus que serve. E assim, ele usou até uma frase que dizia assim, que tem muitos analfabetos bíblicos dentro das igrejas, né? As pessoas vão para as igrejas, como você estava falando, por uma rotina, como se fosse uma obrigação de cumprir aquela liturgia de terça, quinta e domingo, mas faz uma pergunta sobre Deus, quem é o Deus que ela serve, que a pessoa se engancha, não sabe responder. E foi na mais sobre Deus, né? E eu sempre tive vontade de fazer teologia por conta disso, de eu querer saber mais sobre o Deus que eu sirvo, e por conta daquele confronto que eu passei na época da faculdade, para eu saber me defender diante de alguns confrontos, de algumas perguntas, que a gente passa como cristão, a gente passa todos os dias no trabalho ou onde a gente estiver, as pessoas chegam até a gente para fazerem perguntas e muitas das vezes a gente, por falta de conhecimento da palavra, pelo comodismo de ficar só cumprindo uma liturgia, né? E você não procura verdadeiramente conhecer o Deus que você serve, e na hora que você é confrontado, você fica gaguejando, não sabe o que dizer. Então, foi essa palavra que o pastor disse, né, chamando a gente de analfabetos de Bíblia, que me fez querer aprender mais também. Quer dizer, na realidade, ele só reavivou aquilo que eu já tinha no meu coração, o desejo de aprender, e foi que, assim, antes de você propor essa questão desse curso, Eloy, eu já vim colocando no meu coração de que eu pretendia fazer, ainda nem que fosse o básico, para poder aprender mais sobre o Deus que eu sirvo, para eu saber falar sobre ele quando eu fosse, né, questionada sobre o Deus que eu sirvo, sobre a minha fé, e sobre isso, né? Era isso que eu ia dizer, sobre o que eu tenho buscado aprender nesse curso, é isso, para eu saber mais sobre o Deus que eu sirvo, para quando eu for questionada sobre, eu não ficar gaguejando e saber o que dizer, né? Exatamente. Eu fico muito feliz em dar curso para as pessoas, ou de dar ensino para as pessoas sobre teologia ou sobre apologética. Eu tinha uma classe de apologética há muito tempo atrás, que basicamente quem participava mais eram jovens. Isso porque foi justamente na altura em que aquele filme Deus Não Está Morto ficou muito famosinho, né? E quando eu dei a ideia de fazer um curso de apologética, só apologética, para os jovens caíram em peso para fazer esse curso. E eu lembro que eu tinha uma frequência bastante boa de jovens, né, nesse curso que eu fazia só apologética. Isso porque, na altura, eu só sabia apologética, eu não sabia teologia do jeito que eu sei hoje. Mas eu aproveitei o que eu sabia justamente para tentar fazer com que eles quisessem aprender mais coisas. Por exemplo, tem uma coisa que eu aprendi lendo apologética, que para mim ele pegou de um jeito que eu achei engraçadíssimo, justamente porque é uma dinâmica muito boa para fazer com alunos. E eu vou fazer com vocês agora. Agora, aproveitando que vocês têm o Google Meet aí, e tem essa função de levantar a mão, eu tenho aqui dizendo que tem 9 pessoas. Obviamente, uma das pessoas sou eu, presente aqui na aula. Mas tem dizendo que tem 9 pessoas.
Então, utilizando essa ferramenta de levantar a mão aí, não precisa ninguém liberar o microfone nem nada, eu vou fazer uma pergunta aqui, vocês vão levantar a mão para saber se a atitude de vocês é positiva ou não. A pergunta é, Deus existe? Quem acredita que sim, clica aí no botãozinho de levantar a mão. Ótimo. Então, deixa eu ver aqui, contando. 4 pessoas, ainda falta pelo menos umas 4 para dizer se acredita ou não. Deus existe, sim ou não? Se sim, levanta a mão. Só apertar esse botão de levantar a mão aí. Ok. Já que algumas mãos levantaram, outras abaixaram. Então, eu vou responder aqui para vocês. Deus não existe. Só que aí vocês vão me dizer, esse bicho é doido. Como é que ele está dando aula de teologia e vai dizer que Deus não existe? Vou dizer uma coisa para vocês aqui, que é o conceito, né? Existem 2 conceitos quando a gente fala sobre existência. Uma coisa é, quando uma coisa existe, ela tem que ser ocasionada. O conceito de existência, ele busca isso. Ele diz que uma coisa para existir, ela tem que ser ocasionada ou feita, né? Então, se Deus existe, eu tenho que aceitar que ele foi ocasionado ou feito. Então, se eu vejo um ateu dizer que Deus existe, eu estou concordando com a ideia dele, que Deus não é a coisa que eu realmente acredito. Ele foi inventado por mim, ou foi inventado pelo conceito do homem. Então, Deus não existe, porque ele não foi ocasionado por algo ou alguém. Então, o que é que eu devo dizer, na verdade? Nessa aula que eu estou dando para vocês agora, existe o conceito sobre Deus chamado Raya, né? Que é justamente o conceito sobre os nomes de Deus aqui. E esse conceito aqui de Raya, ele é o conceito da autoexistência de Deus. Porque Deus, ele se mostra aquele que é eterno, que veio antes da criação e que não existiu ocasião para ele. Ele sempre esteve lá. E no anterior, está o Yahvé. E ele diz aqui que Yahvé está relacionado com o verbo Raya, ser, e comunica a autoexistência e a eternidade de Deus. O que isso significa? Que Deus, na verdade, participa de um conceito que não está relacionado com existência, mas sim com realidade. Realidade não precisa de ocasião e nem precisa de um conceito sobre ter nascido de algo, justamente porque para algo ser real não precisa de um começo, não precisa de um início. Então Deus, na verdade, não é um ser existente, ele é um ser real. Por isso que ele fala sobre o conceito do Haya, eu sou. Pode falar, Dé. Foi o que Moisés perguntou a Deus: a quem eu devo anunciar que Deus, qual é o seu nome? Qual foi a verdadeira interpretação? Deus disse: eu serei o que serei. Né? Então Deus é. Ele não existe, ele é. Exatamente. Está vendo como a dinâmica que eu fiz com vocês é engraçada? Porque todo mundo respondeu uma coisa que achava que estava certa. Mas eu mostrei para todo mundo que estava todo mundo meio equivocado. Só que não é a questão de vocês acharem que estão equivocados, é porque o conceito que vocês têm de si mesmos sobre a fé de vocês faz com que vocês digam que Deus existe. E eu não vou dizer que vocês estão errados. Obviamente que isso aqui é uma aula justamente para mostrar certos conceitos que a gente pode tratar como algo que precisa de um conserto. E é basicamente isso também. Pode falar, Jonas. Só libera teu microfone, que se tu estiver falando e não estiver ouvindo nada. É por isso que a gente, muitas das vezes, assim, por aceitar Jesus, né, e ver a transformação na nossa vida, que a gente fala, Deus existe, porque a gente era de um modo e totalmente, assim, uma coisa que a gente pensava que não ia ser, que é ter essa mudança, e que a gente fala que Deus existe. Por isso que é muito bom a gente aprender, se aprofundar mais na palavra, se aprofundar mais, assim, na teologia, saber algo bem mais profundo, né, porque aí já ensina a gente já falar
outras pessoas, e até mesmo quando vier esses ateus, alguma coisa assim, querer questionar, e não tirar o nosso foco de quem nós sabe quem é Deus, para poder ir de acordo com aquilo que ele fala, né? Exatamente. E nesse curso de apologética que eu dava... Pode falar, Valdinei. Eu falo. Rapidinho. Eu estou aqui no trabalho, né? E o telefone toca, alguma coisa aqui. E aí eu meio que me perdi um pouco. Mas aí depois que o senhor falou assim, ó, Deus não existe. Aí eu realmente faz sentido, né? Porque para ele existir, alguém tinha que ter criado ele, né? Aí só depois eu fui assim, simular minha pergunta, mas é muito interessante isso. Assim, num pouco a gente se perde, mas é muito interessante. Como o Jonas falou, né? Aprender a teologia para saber desses assim, pequenos detalhezinhos que a gente se perde. Né? Exatamente. Ele é eterno, ele não existe, ele é eterno, né? Porque, tipo assim, no curso de apologética que eu dava, aí em Fortaleza, por exemplo, eu falei uma vez assim, olha, traga um amigo que você sabe que é ateu, que não gosta de crente nem nada, traz aí ele para cá, a gente faz aqui um debate, vamos ver aqui se a gente consegue ganhar esse teu amigo para Jesus, né? Só que na altura eu tava numa fase que todo apologeta passa, e vocês provavelmente vão passar, mas em nome de Jesus, eu quero transformar a mente de vocês antes de vocês chegar nesse aspecto, porque, tipo assim, pessoas que conhecem muito, às vezes, sobe um orgulho muito grande. E esse orgulho faz com que a gente trate pessoas de maneira inadequada. E eu passei por essa fase. Só que com o tempo, aprendendo um pouco mais de teologia e aprendendo um pouco mais do meu relacionamento com Deus, eu notei que eu precisava mudar essas atitudes. E antes disso acontecer, aconteceu justamente de eu chamar esse pessoal para fazer esses debates e tal, e muitos dos ateus que vinham fazer esse debate com a gente lá no curso de apologética saíam ainda não gostando de crente. E isso porque a minha forma de se relacionar com eles era muito prepotente, muito arrogante. Mas, depois que eu entendi que o meu comportamento, na verdade, deveria ser mais amoroso e tratar as pessoas para fazer com que elas enxergassem o evangelho de maneira mais plena e não de maneira mais controversa como eu fazia, quando isso aconteceu comigo, eu comecei a tomar certas atitudes que mudavam até minha didática. E foi justamente onde eu aprendi a fazer essa didática aqui com vocês. E teve um camarada que chegou para mim e falou assim, Deus não existe, Deus não existe não, tal. Ficou olhando para mim assim, eu falei, rapaz, tá aí uma coisa que tu falou agora que é a coisa mais certa que eu já ouvi na minha vida. Deus não existe não. E esse camarada ficou olhando para mim com um olhar muito curioso, falando assim, esse bicho é doido. Ou ele é doido ou ele bebe gás. Que ele me chama para vir aqui, para dizer que Deus existe, eu digo para ele na cara dele que Deus não existe, ele diz para mim que eu tô certo. E ele ficou esperando para ver o que é que eu ia falar depois. Quando eu dei esse conceito sobre o Raya, ele ficou sem saber o que é que ele dizia. Porque o que eu entendi foi que ele não era um ateu por simplesmente acreditar na filosofia por trás do naturalismo, por exemplo, que falava sobre a questão da não existência de Deus. Mas sim porque ele achava que crente não prestava. Então ele tentava falar isso de maneira a ser só o negativista da coisa. Mas quando eu tratei ele de maneira mais respeitosa e trouxe ele para um momento de curiosidade, fez com que ele se sentisse mais incentivado a procurar conhecer mais no curso e assim ele se tornou um camarada que hoje eu conheço lá em Fortaleza, que é uma das pessoas mais bem entendidas de Bíblia, porque ele aceitou Jesus depois disso e começou a estudar Bíblia, estudar teologia, e o camarada se tornou hoje uma pessoa que ou é tão conhecida quanto eu sobre teologia, ou se não mais, porque ele procurou muito mais especialidade do que eu. Eu sou um camarada que sou especializado em apologética e missiologia urbana. E ele se especializou em várias outras coisas, principalmente em linguística. Então, ele é um camarada que realmente foi alcançado pela forma como eu tratava ele, né? Então, a gente tem que entender, justamente aqui onde vocês estão muito verdinhos, né?
estão conseguindo absorver muita coisa do que eu estou falando, estão conseguindo absorver bastante conhecimento do que eu tenho, mas entendam uma coisa, quando vocês tiverem mais conhecimento, tentem tornar esse conhecimento um pouco mais didático para as pessoas. Vocês não precisam tratar outras pessoas que não conhecem muito sobre teologia ou sobre o evangelho de maneira negativa, mas sim tratar essas pessoas como pessoas que necessitam de um engate, né? Pessoas de uma ajuda que vai fazer com que elas se construam melhor. Porque há certos aspectos que as pessoas falam e simplesmente é por falta de conhecimento. Pessoas podem ser mais negativas com você ou podem ter um tipo de ignorância maior com você, simplesmente por não conhecer a palavra. Mas quando você conhece mais, e isso eu já notei, que quanto mais você conhece, menos necessidade você tem de estar buscando embaixo com outras pessoas. Quanto mais você conhece, mais calmo você se torna. É tanto que muitas das vezes as pessoas, quando estão debatendo comigo, principalmente com relação à parte apologética, ou seja, pessoas que têm algumas perguntas que os ateus fazem e veem que eu, na verdade, eu não fico me exaltando, mas sim eu dou um sorrisinho de lado, assim, de boca, e a pessoa fica pensando assim, rapaz, esse camarada tá tão calmo e tudo, só que é justamente porque eu já ouvi essas perguntas várias vezes e consegui responder essas perguntas, vendo que esse conhecimento ele se faz necessário em outros momentos e ver que eu não preciso perder a minha compostura e não preciso perder a minha forma de falar ou a minha forma de tratar as pessoas justamente por causa desse conhecimento, e sim fazer com que as pessoas entendam que eu estou fazendo justamente o meu papel de ser uma pessoa que transmite amor, assim como o próprio Jesus pediu para eu fazer. Que o que ele fala na sua palavra é que as pessoas conhecerão, né, os seus servos a partir da sua forma de demonstrar amor e não o contrário. Né? O próprio Pedro ele fala que as pessoas, ou melhor, que os cristãos eles têm que ter realmente essa vocação para defender a sua fé, mas você não precisa fazer isso de maneira controversa, você precisa fazer isso de maneira amorosa. Então, é nesse aspecto que eu tenho que preparar vocês também, porque a apologética é um campo extremamente recheado de curiosidades muito, muito bacanas. Mas eu não espero que vocês, aprendendo essas curiosidades, se tornem pessoas que vão tratar outras pessoas de maneira indiferente, ou melhor, de maneira negativa, por causa desse conhecimento. Então, eu peço para vocês que tomem o cuidado maior possível para não ter esse tipo de atitude. Eu conheço pessoas justamente no lado da dona Rosângela, de pessoas que ela conhece que, por causa da teologia, fizeram foi se desviar do evangelho. Isso porque aprendi tanta coisa e não consegue traduzir tudo que aprendeu de uma maneira mais positiva para si e para o reino, e faz com que todo esse conhecimento seja em vão, né? E eu espero muito que vocês não tomem esse conhecimento todo e deixem que isso se torne um conhecimento em vão. A gente tinha uma outra pergunta, já para o final. Pronto. Disney, pode falar, Disney. Sempre a questão da humildade, né? De ser manso e humilde como Cristo, né? Porque a gente vê isso que pode ser tão útil para a vida do crente, do cristão, pode se tornar uma arma contra ele mesmo. Por conta que a gente olha para a Bíblia e vê que Satanás quis ser igual a Deus e ele caiu, né? O orgulho subiu tanto que ele era belo e tal, que ele quis ser igual a Deus. E a gente vê Jesus fazendo o contrário, ele era Deus, ele não... ele se esvaziou de si para se tornar um homem, né? Veio de forma de homem para poder morrer em nosso lugar. E a gente vê a diferença dos dois, né? A gente vê um Deus que era Deus, que não precisava vir aqui morrer pela gente, mas ele veio, ele se fez um homem. E a gente vê o outro lado, que é sempre o orgulho, né? A falta de humildade. E a gente tem que prestar muita atenção mesmo nisso, verdade. Exatamente. Agora é a última pergunta, né?
que era para falar. Como a definição de Deus impacta a defesa da nossa fé e a compreensão do Evangelho? O que é que vocês me dizem? Quem tem aí uma resposta para essa pergunta ou quem tem uma outra pergunta baseada nessa pergunta? Ninguém? Basicamente, o que eu diria é que a definição de Deus ela impacta muito mais na forma como você interpreta o Evangelho depois de aprender teologia, porque quando você não conhece Deus na sua definição mais clara, você não consegue compreender outros aspectos teológicos que com certeza vão fazer parte do conhecimento de vocês, e se vocês não tiverem essa definição bem construída no consciente de vocês, muitas das vezes o conhecimento transmitido vai se perder, porque vocês não vão ter justamente um fundamento bem estruturado para saber sobre como vocês definiriam Deus para as pessoas. Né? Então é por isso que eu acho que a definição de Deus ela impacta muito mais na nossa questão de defesa do Evangelho, com relação à compreensão do que é Deus no nosso conhecimento. Então, baseado nisso, a gente também já debateu sobre muita coisa. Não vejo por que ainda estender muito sobre o assunto. Então, aqui a gente já finaliza aqui a nossa aula. Quem tiver alguma dúvida, eu posso deixar agora uma abertura para quem tiver alguma dúvida que queira tirar, senão a gente já termina aqui, né? E se encontra já na próxima aula, onde a gente vai falar melhor sobre a questão do entendimento apologético. Pode falar, Jonas. Era sobre a questão de ter aquele muito conhecimento que o senhor estava falando, e eu conheci um irmão que estudava muito sobre as cartas de Paulo, tudo a questão de perseguição, essas coisas tudo, ele se aprofundava tanto que teve um momento que deu nele um espírito de perseguição. Ele dizia que estavam perseguindo ele, que estavam atrás dele, querendo matar ele, fazer as coisas, por conta de que ele sabia muito da Bíblia, muito das cartas de Paulo, essas partes, né, onde Paulo fala, né? E aí ele não se sentiu bem estando na igreja evangélica e foi para os mormons. Tá bem, não vou julgar, né? Mas também eu acho que existiu muita pouca boa vontade do pessoal que estava na igreja de tentar ajudar ele nesse conceito. Mas a vida é assim, há lutas em que você vence, outras que vocês perdem, mas que nossa vitória não deixa de ser certa no final das contas. Né? Mas espero realmente que vocês entendam que o que vocês estão aprendendo aqui é uma arma poderosa. Porque defesa da fé, por mais que seja bacana aprender isso, porque eu amo apologética de paixão. Não é à toa que é a minha especialidade, mas eu sempre tento lembrar as pessoas, quando eu estou ensinando apologética, de que se você não tiver humildade, você simplesmente vai se distanciar daquilo que realmente significa ser um bom apologético. Então a gente já vai terminar por aqui, a gente se encontra na próxima aula, a gente já vai falar sobre a segunda parte, que é falando exatamente sobre a existência e realidade de Deus, é por isso que eu também entrei na pergunta já para dar um gostinho. Então na próxima aula a gente já vai entender um pouco melhor essa questão. Obrigado muito por vocês virem, espero muito que vocês estejam aqui na próxima aula. Para quem perdeu o início da aula, com certeza vai conseguir ver no YouTube, já a partir do momento que eu upar, né, aqui o vídeo. Agradeço muito vocês, outra vez eu digo. Espero vocês aqui na próxima aula. Então, a paz do Senhor a todos. Senhor. E o Jonas está aniversariando hoje. Parabéns, Jonas. Obrigado, meu. Pai do Senhor para todos. Amém, Pai do Senhor, parabéns. Obrigado. Amém, a paz do Senhor a todos, boa noite. A paz do Senhor a todos, boa noite. Jonas.
Deus te abençoe. Obrigado, irmão. Parabéns.